diz a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus dá a palavra, Jesus tem autoridade. Quando a autoridade dele é outorgada sobre as nossas vidas, igreja, tudo muda. Tudo muda. Agora aqueles leprosos começam, a história diz que eles começam agora a ir ao encontro do sacerdote. Você já imaginou a festa daqueles 10? A palavra de Deus não descreve qual era a situação da lepra, qual era o estágio da lepra daqueles homens. Mas a lepra, meus irmãos, para muitos que sabem e que não sabem, tem a lepra que até mesmo se perde o braço, perde a perna, não é? Perde um pedaço do rosto. Mas a palavra de Deus não descreve qual era o estágio. Mas aqueles homens começaram a andar, eles começaram a ficar curados. Se não tinha o leproso, que aquele que não tinha um braço, agora ele vê, tem um braço do lado direito. Aquele que andava mancando, de repente ele olha, tem uma perna aqui. Eu acredito que eles saíram dali dando glórias a Deus e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas infelizmente voltou quantos? Voltou um só. A palavra de Deus diz lá no versículo 15 que agora vendo. Você já imaginou os 10 que começaram a pular de alegria? A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que quando aqueles leprosos começaram a ver que estavam curados, acho que a emoção foi tanta que eles começaram a dar pulo de alegria. Você não faz assim, chora. Quando você recebe uma bênção, você não começa a dar uns pulos de alegria. Você não começa a exaltar o nome do Senhor. Você começa a falar para todo mundo da bênção que recebeu. Agora aqueles leprosos começaram a ver que Deus tinha feito uma coisa muito grande na vida deles. Deus socorrou. Eles estavam curados. Não existia medicina na época para que eles fossem curados. Mas o Senhor Jesus ultrapassa toda a medicina. Ele que faz, Ele que manda, Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que chama, é Ele que muda a vida do pobre e do rico, é Ele que transforma, como a irmã falou aqui quarta-feira, transforma aquele que não é nada, no outro dia ele é rei. Ele que transforma aquela mulher que não é nada, no outro dia ela é rainha. É o nosso Senhor Jesus, é Ele que faz tudo isso. Um deles que estava são, voltou glorificando Deus, diz o versículo 15. Eu creio que aquele samaritano, ele parou, viu que estava curado. E é interessante que a Bíblia não fala o grau da lepra. Porque se ele tivesse falado, a Bíblia tivesse falado do grau da lepra, o samaritano não tinha nem 2 pernas. Foi o único que voltou para agradecer pelas 2 pernas. A Bíblia não relata isso. Numa dessa, talvez o samaritano só tinha uma pequena ferida na perna, o que fosse, mas foi curado. Ele se sentiu na obrigação de voltar lá. E olha que Jesus falou para eles: vai lá mostrar para o sacerdote. Mas o samaritano falou: não, eu não vou mostrar lá não. Primeiro eu tenho que agradecer a Deus. Primeiro eu tenho que voltar lá onde eu recebi a minha bênção. Eu tenho que voltar lá onde Deus me deu a vitória. Eu tenho que voltar a falar com aquele homem. Aquele homem lá me curou. Aquele homem lá fez diferença na minha vida. Igreja, nos dias de hoje é a mesma coisa. Nós temos que estar na casa do Senhor, meus irmãos, agradecendo a Deus todos os dias. Quantos receberam bênção nesse ano? Quantos? E quantos que frequentaram a igreja e receberam bênção? Onde eles estão hoje? Eles voltaram para agradecer a Deus? Olha só a matemática que Deus mostra aqui na Bíblia. Entre 10 voltou um só. Não é desagradável isso? Entre 10 voltou um só. E nem judeu não era. Não conhecia a palavra. Não conhecia Deus como os judeus conheciam. Os samaritanos, eles eram um povo que depois da guerra,
da Síria, eles foram morar perto de Jerusalém. E aquele povo ali só acreditava só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros só, mais nada. E os judeus, meus irmãos, eles tinham uma rixa com os samaritanos. Mas os samaritanos, meus irmãos, Jesus coloca ele em umas 2 ou 3 histórias. O Senhor relata o bom samaritano, a história do bom samaritano, que no qual passou, eu quero trazer agora aqui, passou o sacerdote e passou o levita. Os dois, passou o representante de Deus e depois passou aquele que adorava a Deus, que era o líder do louvor, o levita. Eles olharam para aquele homem e falaram: não tenho tempo agora. O samaritano, acho que quando passou, falou: não, eu tenho que ajudar. Mas passou o sacerdote antes. Talvez o sacerdote olhou e falou para ele: eu estou atrasado, eu tenho que fazer os meus deveres. Passou o levita, também eu estou atrasado, agora eu não posso ajudar ele. Mas passa o samaritano. O samaritano para, ajuda aquele homem. Agora, o samaritano, ele volta lá para agradecer a Deus. E é importante nós voltarmos para agradecer a Deus. É muito importante. Porque nessa história aqui tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu não cheguei lá ainda. O samaritano agora, ele diz a palavra de Deus, caiu seus pés por terra. Em outras palavras, agora ele se ajoelha ali, com o rosto na terra. Nem o judeu fez isso. Nem o judeu adorou, mas o samaritano foi lá, se prostrou nos pés do Senhor Jesus. E agradeceu. E a Bíblia ainda fala, este era samaritano. Agora Jesus, comovido com aquela situação ali, Jesus pergunta para o samaritano: mas não eram 10? Cadê os outros 9? Isso significa, meus irmãos, que o Senhor Jesus, da maneira que Ele entrega a bênção para você, o Senhor Jesus está esperando que você agradeça. É isso que eu aprendo aqui na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus perguntou: cadê os outros? Se o samaritano fez o papel certo de agradecer a Deus pela bênção recebida, os 9 também teriam que voltar lá e agradecer. Então, se Deus dá a bênção para você hoje, entenda muito bem, você tem que fazer a tua parte, agradecer a Deus, dar glórias a Deus, testemunhar a Deus. É o papel que você tem que fazer. Quando você recebe a tua bênção, não fique calado, não fique murmurando, só agradeça a Deus.